Oi, gente! Hoje o tema é imigração. Se você chegou até aqui é porque você está pensando em migrar para algum país. No caso aqui hoje vai ser Portugal. Nós vamos falar sobre a imigração de brasileiros e brasileiras que estão pensando fazer a imigração ou que já migraram para Portugal. Tá? Vamos falar desse tema tão sensível para todos os lados, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para que você clique aí no sininho dizendo que gostou do vídeo, do áudio e também faça a sua inscrição para que você receba todas as novidades, todas as postagens que eu estarei fazendo aqui no meu canal para levar mais informações para vocês, brasileiro e brasileira, que estejam querendo residir em Portugal ou simplesmente fazer turismo, ok? Então, a minha intenção aqui é levar informações de acordo com os sites oficiais do país e também com um pouco da minha vivência, tá? Então, neste vídeo, nós iremos falar sobre a imigração dos brasileiros em Portugal e por que os brasileiros gostam tanto desse destino. Por que os brasileiros gostam tanto de Portugal e o que tem de bom e não tão bom ao migrar. A imigração em Portugal é uma questão política, que também tem choques culturais, né? Assim como para qualquer outro país. Pois as transformações sociais e culturais não são fáceis em lugar algum. Hoje falaremos sobre a imigração dos brasileiros, as dificuldades encontradas, adaptação, diferenças, choques culturais, recepção dos portugueses com os brasileiros, vantagens e desvantagens de migrar. Será que os portugueses são receptivos com os brasileiros em Portugal? Vamos descobrir. Há vários elementos que nos conectam, isso é um fato. Há vários elementos que nos conectam com Portugal. A proximidade das culturas, a nossa história, o idioma, a gastronomia e vários outros sabores e memórias parecidos, não é mesmo? Então, qual o perfil do imigrante em Portugal? Atualmente existem milhares de imigrantes brasileiros em Portugal. Gostamos muito deste país e as facilidades que a gente encontra com relação ao idioma nos ajudam muito. Esse número de imigrantes que chegam em Portugal só aumentam, né? Nos últimos anos, mesmo com a pandemia, muitos foram embora para o Brasil, mas muitos permaneceram e agora com a pandemia mais estável, muitos já voltaram, tá? Isso é uma realidade. De acordo com o CEF, que é um órgão do país, né, um órgão de Portugal, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Portugal acolhe hoje mais de 480 mil estrangeiros, incluindo os brasileiros, tá? No portal do CEF, você irá ficar por dentro de mais informações sobre tudo que se refere ao estrangeiro, no caso aos brasileiros e brasileiras que chegam em Portugal ou que estejam pensando em morar em Portugal, tá? A imigração brasileira em dados. No
portal do CEF, também você irá encontrar lá uma estatística, tá? Falando de algumas informações sobre as imigrações, ok? Hoje os brasileiros só perdem para os ucranianos com relação à imigração em Portugal. Gente, é um fato, existe muitos brasileiros em Portugal. Nos cafés, nos restaurantes, em todo espaço você encontra com brasileiro. Às vezes eu até brinco e falo que o Portugal é mais Brasil do que Portugal, porque a quantidade de brasileiros impressiona. Quais são os brasileiros que procuram imigrar para Portugal? São pessoas com visto de emprego, às vezes investidores e às vezes aposentados que queiram viver num espaço, num país com mais segurança, né, com mais tranquilidade. Dependendo da região para onde você for residir, você terá aí muita tranquilidade, né? A segurança aqui no Brasil, você com dinheiro ou sem dinheiro você não encontra, né? Então, é um dos países mais seguros do mundo para se viver, né? Então, no Brasil, nós não temos, infelizmente, nós não temos essa segurança que é encontrada em Portugal. Mas vamos lá. Será que é fácil imigrar? Seja para Portugal ou para qualquer país do mundo? Vamos lembrar um pouquinho da imigração dos brasileiros do Norte e Nordeste que migram para o Sul e Sudeste. Será que eles sofrem algum tipo de preconceito dentro do seu próprio país? Os brasileiros que migram dentro do seu próprio país. Então, é uma reflexão que eu estou colocando aqui para vocês. E será que em Portugal é diferente? Né? Será que é fácil? A minha resposta é não é fácil. É um processo bem complexo, na minha opinião, é bem delicado e envolve muitos pormenores, tá? Por exemplo, dificuldades profissionais. Muitas vezes os brasileiros têm a formação, porém quando chega em Portugal, não consegue exercer a sua profissão, ou seja, pega um emprego que estiver mais acessível, né? Que é denominado como subemprego. Você tem a formação e não consegue, em Portugal ou em outro país, exercer a sua profissão. Então, essas dificuldades profissionais, né, é uma das dificuldades que você irá encontrar na questão de emprego. A questão imobiliária também em Portugal é muito complicado, porque tem pouquíssimos imóveis para tanta gente, né? Além de ter preços aí bem consideráveis, tá? Principalmente quem está chegando sozinho, quem está vindo sozinho. Então vai encontrar aí aluguéis que em Portugal chama-se arrendamento, vai encontrar aí arrendamentos com preço bem caros. Nos lugares mais afastados das grandes cidades, é óbvio que você irá encontrar arrendamento com os valores mais acessíveis, porém não tão baratos, ok? Outra dificuldade também que você
irá encontrar ao emigrar para outro país é a questão das saudades da família, né? Então é uma questão aí mesmo de adaptação. Portugal é um país receptivo? Qual a sua opinião, né? Se tiver algum português ouvindo o áudio, escreva aí qual a sua opinião. Será que vocês portugueses e portuguesas, vocês são receptivos com os brasileiros e brasileiras que chegam em seu país? Você, brasileiro que já chegou em Portugal ou que já veio a Portugal para fazer turismo ou para passar uma temporada, o que foi que você sentiu? Escreva aí nas mensagens, deixa a sua mensagem que eu irei ler e responder posteriormente, ok? Então, a questão da receptividade. As transformações sociais e os choques culturais acelerados, eles trazem à tona alguns conflitos, preconceitos e diferenças, né? É um fato, nós não podemos fugir disso, infelizmente. Porém, isso não é só em Portugal, é uma realidade mundial em vários países, inclusive no Brasil, tá? Até mesmo com os brasileiros, como eu acabei de falar. Os brasileiros que migram de uma região para outra, principalmente as regiões norte e nordeste, sofrem. Então, infelizmente, essa questão de conflitos e preconceitos irão existir sempre, tá? Você precisa aí de um bom tempo para se adaptar, para poder viver da melhor forma no país, tá bom? Mas isso é um fato mundial, mas que quem migra está aí preparado para driblar as dificuldades, ok? Há muitos relatos, né, no dia a dia que os brasileiros vão para roubar os empregos, né, as vagas de universidade, vão levar doenças e até mesmo causar divórcios entre os casais portugueses. Gente, isso é muito, muito delicado, né? Muito delicado. Lembrando que a imigração para qualquer país existe um planejamento e equilíbrio, né? Porque é uma mudança, é um processo muito delicado, muito pessoal também. E resumindo o nosso áudio de hoje, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Pode ser que tenha alguém que discorde, mas eu acredito, eu acho que os portugueses, no geral, eles são receptivos com os brasileiros, sim, tá? São bem recebidos, existe algumas diferenças e choques culturais que é normal, né? No Brasil, você se mudando de uma região para outra e às vezes de um estado para o outro, você sente essa diferença, porque é uma diversidade na verdade. Então isso faz parte. Então, na minha opinião, os portugueses são receptivos e recebem bem os brasileiros, tá bom? A imigração não é fácil, migrar não será fácil para ninguém, mas são questões que você, com o dia a dia, com o tempo, com a adaptação, você irá se acostumar, você irá aí tirar de letra, né? Então,
sucesso, prosperidade para quem está chegando, ok?